Olá, um segundo vídeo que entra em sintonia com a questão do julgamento. Uma outra atitude que a gente precisa cultivar, aprender a cultivar, né? Principalmente a partir desse momento que estamos despertando, estamos mais atentos, é a atitude de observação. A observação, ela está muito em sintonia com o despertar, ela está muito em sintonia com a testemunha transpessoal também, que é vista nessa parte da psicologia, né, transpessoal, discutida pelos autores, principalmente o Ken Wilber fala um pouco dela, e outros autores também. É uma atitude diferente, com a qual a nossa mente não está acostumada. Mas também é uma atitude, assim como o não julgamento, com a qual a gente precisa treinar a nossa mente para que ela comece a executar. Não é complexa, não é difícil, mas a mente vai encher de argumentos contrários, vai encher de razões e de motivos para que não consigamos implementar. A atitude de observar, ela é muito interessante, porque ela começa primeiro fora da gente, no mundo externo. Você observa as pessoas, você observa os acontecimentos, você observa as situações do dia a dia, você observa a natureza, você observa os objetos inanimados, os prédios, você observa objetos que o ser humano cria, você observa os relacionamentos entre as pessoas, o comportamento delas, ou seja, tudo que está ao alcance dos nossos olhos ou dos nossos ouvidos, a gente começa a observar, certo? E é um observar de uma forma imparcial, de uma forma distanciada. Porque a atitude, né, o nome dessa atitude, observar, ele está separado de julgar. Ele está separado do agir, do tomar decisão, do tomar a frente. Tem um termo que eu não gosto muito, mas eu acho ele um pouquinho forte, que é o invadir. Normalmente a gente observa e invade, né? Ultrapassamos os limites e a nossa mente começa a efetuar os julgamentos e, de uma forma ou de outra, quer a gente participe desse processo que a gente está observando e julgando, quer apenas estamos emitindo a nossa opinião, o nosso parecer, mesmo que isso não seja verbal, né, tão intenso, mas seja mental, nós estamos nos conectando com as situações, nós estamos nos conectando com as pessoas energeticamente, e nós estamos ativando essas energias tanto em nós mesmos, quanto nessas relações que a gente está participando. Você passa pela rua e vê um casal brigando. A mente vai comparar a situação e vai tomar uma decisão com base naquilo. Me meto ou não me meto? Tá, legal, não vou me meter. Mas a mente já está julgando. Puxa, o rapaz está sendo mal educado com a moça, isso não é uma atitude de homem. Puxa vida, a moça está sendo muito estúpida com o rapaz, o que está acontecendo com ela, que está tomando isso? E por aí vai. A nossa mente vai observando, vai questionando essas coisas e vai julgando. Isso não é certo, não é bom, não é correto, não é educado, não é aceitável e assim por diante. Quando a gente começa a observar, nós olhamos a situação, então nós olhamos o casal discutindo, batendo boca, brigando, conversando em altos brados ou em silêncio, mas em aquela oposição, né, aquele antagonismo, e nós observamos a situação, nós observamos as pessoas ao redor, nós observamos as pessoas que entram, as pessoas que invadem, né, o limite dos dois, as pessoas que opinam, as pessoas que viram a cara, mas nós não julgamos a situação. Nós não permitimos que a nossa mente passe desse limite de observação. Quanto mais nós observamos, melhor.
Quanto mais nós ampliamos o nosso campo de visão, o nosso campo de observação, melhor. Mas sem passar desse limite da observação. Não invadimos. Não tomamos decisão. Não julgamos. Não condenamos e não aprovamos nada daquela situação. Apenas observamos. Para muitas pessoas isso é muito complicado, porque elas não conseguem estabelecer o limite de observação e de julgamento. E isso é muito ruim, porque a cada situação que a gente emite um julgamento, que a gente se sintoniza energeticamente, nós nos desgastamos. Nos desgastamos porque a mente fica tecendo comentários, tecendo opiniões que não são verdadeiras, que não são corretas, porque nós não sabemos o que está acontecendo na verdade. E nos desgastamos porque nós entramos em sintonia energética com aquela situação e participamos energeticamente daquele processo. Isso gera um desgaste. E se tomamos uma decisão um pouco mais intensa de tentar apartar, tentar conversar, tentar dialogar, tentar se intrometer, pior fica energeticamente isso. Certo? O grande detalhe disso é que nós precisamos treinar a nossa mente para que ela não julgue, para que ela apenas observe. E quanto mais ela observar, melhor. Vamos retomar essa situação de você encontrar um casal brigando na rua. Você vai observar que horas são, você vai observar onde eles estão, você vai observar as atitudes de um e as atitudes do outro, a postura corporal de um, a postura corporal de outro. Você vai observar o tom de voz, você vai observar as feições, você vai observar a roupa que estão usando, as palavras que estão sendo ditas. Você vai observar o contexto todo das pessoas passando, olhando e não, algumas interagindo, outras não interagindo. Você vai observar todo aquele contexto daquela situação ocorrendo sem julgamento. Sem dizer se é bom, não é bom, se é legal, não é legal, se vale a pena, não vale a pena, se ela é isso, se ele é aquilo e assim por diante. Apenas observar. Nós podemos passar também por uma praça e observar uma planta. Vai ter ali no meio do jardim uma rosa vermelha, por exemplo. Nós vamos observar a rosa, vamos observar que é vermelha, o tamanho da pétala, o tamanho do galho, se tem espinho, se o espinho é grande, onde ela está inserida no jardim, qual é o conjunto, se está harmonioso, se não está harmonioso, como está todo esse ambiente ao redor da flor, sem emitir julgamento. Sem dizer se a planta é bonita, não é bonita, é feia, não é feia, está muito grande, destoando, está muito pequena e está encaixando, sem emitir opinião. A gente olha, a gente testemunha aquela flor ali. Apenas isso. E a gente pode perceber, até pela própria minha fala, que algumas questões de observação são muito complicadas. Por exemplo, eu usei o termo harmonia. Para mim dizer que alguma coisa está em harmonia, eu estou emitindo um julgamento. Então, para vocês verificarem que é um processo que é complexo. A mente precisa ser treinada realmente para usar as palavras corretas, para usar a observação correta. Certo? À medida que a gente acostuma a mente a observar lá fora as coisas, as situações, os objetos, nós começamos também a nos voltar para dentro de nós mesmos e observar as coisas dentro de nós. O gosto que eu sinto, o toque, o calor da mão, o calor do abraço, uma proximidade que me incomoda, uma proximidade que me agrada. Essas reações que o corpo toma por si mesmo, muitas independente da mente, são reações naturais. E nós vamos observando, Vamos observando, treinando tanto a mente que ela começa a observar a si mesma. E esse já é um processo um pouquinho mais avançado, né?
da mente observar a si mesma, da mente observar os próprios pensamentos. Esse processo vai aumentando gradualmente, lentamente, de acordo com o ritmo de cada um, até um ponto em que nós nos tornamos mesmo uma testemunha. E nós testemunhamos a nossa própria existência. A testemunha é uma etapa. Nós iremos ainda além dessa testemunha. Mas, para começo, é o caminho que nós precisamos chegar, é uma etapa que nós precisamos cumprir, é desenvolver dentro de nós mesmos essa testemunha, que consegue observar a realidade ao redor, que consegue observar a realidade interna, sem emitir opiniões, sem tirar conclusões, sem julgar, sem emitir juízos de qualquer natureza. Então, é um caminho, é um processo que a gente vai desenvolvendo, que vamos aos poucos nos trabalhando, exige persistência, mas ao mesmo tempo é um caminho que nos liberta também. Porque a partir do momento que nós começamos a nos separar de todas essas ligações energéticas que a gente entra inconscientemente, começa a sobrar energia. Começa a sobrar energia dentro de nós para que a gente consiga usar essa energia para despertar, para estar atento, para testemunhar as coisas. Então, é um processo muito interessante, muito legal, muito produtivo, que aos poucos é possível de ser implementado. Quando nós observamos os resultados, quando nós conseguimos ver que esse afastamento não significa necessariamente uma atitude gélida, né? Uma atitude que se desconecta de tudo, que não quer viver mais, que não quer sentir, que não quer perceber, que não quer julgar, que não quer fazer nada, porque essa é uma das ilusões que a mente cria. Ela acha que, a partir do momento que eu começo a testemunhar, eu vou me tornar uma pessoa insensível, vou me tornar uma pessoa distante, que não entra em contato com nada. Pelo contrário. Pelo contrário. O que a mente está dizendo é que eu vou me desconectar do que é irreal, daquilo que não serve, que não é útil. Vai sobrar energia para que eu me conecte com aquilo que é real e que vale realmente a pena ser tocado, ser sentido, ser vivido. Eu não vou mais perder meu tempo e a minha energia com milhares de coisinhas pequenas que hoje eu perco. Entrando em sintonia com N situações que eu vejo no dia a dia, que são situações desgastantes, situações cansativas, situações que roubam a minha energia. Eu vou preservar a minha energia para quê? Para nas situações reais, nas situações que vale a pena eu estar presente, eu estar participando, eu tenho uma energia de boa qualidade para oferecer. Eu consiga compartilhar isso. E não eu chegar no momento em que eu deveria estar presente, que eu deveria ter uma energia e uma capacidade de estar ali presente, eu não consigo implantar porque eu não tenho energia, eu já gastei ela toda. Aí quando chega o momento correto, certo, ideal de manifestar, eu não consigo. Porque eu já gastei a minha energia ao longo do dia com um monte de situações que não tem utilidade nenhuma. Então, à medida que nós nos tornamos testemunhas, nós nos afastamos de uma realidade que não existe, que só existe na nossa cabeça, que só existe na nossa mente, e começamos a participar de uma realidade mais presente, mais palpável, o agora mais real. Porque se eu invadir, se eu me conectar, se eu participar, julgar e tirar conclusões a respeito de uma briga de um casal que eu vejo quando eu passo de carro na rua, o que de real tem isso? A única coisa de real que tem é que está acontecendo uma briga entre duas pessoas. Agora, se são marido e mulher, se são irmãos, se são namorados, se são amigos, se são, sei lá, antagonistas de alguma forma, eu não sei. Quem está brigando, quem não está, quem tem razão, quem não tem razão, que leva, que não leva, para onde vai, eu não sei nada disso. Apenas a minha mente cria
essas situações todas, esse intrincado mecanismo aonde eu me desgasto, aonde eu perco a minha energia e depois eu não sei porque eu estou cansado, eu não sei porque eu não tenho paciência para o filho ou para a esposa, eu não sei porque eu não consigo me concentrar. Porque eu gasto a minha energia com muitas situações ao longo do dia que eu não tenho a menor consciência. Elas estão totalmente automatizadas dentro de mim. A minha mente está agindo somente porque ela foi treinada para agir daquela maneira. Então nós precisamos modificar esse contexto. De que forma? Treinando a nossa mente para que ela observe mais, julgue menos, interaja menos, se intrometa menos, invada bem menos toda essa realidade que está aí disponível, mas que não tem interesse para a gente. Não tem interesse para quem está despertando, para quem está, né, num caminho de buscar conhecer alguma coisa de cima, alguma coisa real. Quem está no automático não consegue perceber isso, não consegue identificar essas coisas. Mas vai chegar um momento em que isso vai começar a surgir, isso vai começar a aparecer. E aí talvez a pessoa chegue num vídeo como esse, ou leia um livro, alguma coisa que vai mostrar para ela um caminho que ela pode seguir. Ok? Então, sintetizando a coisa toda, vamos desenvolver uma atitude de observação da realidade, tanto externa quanto interna, com o mínimo possível de julgamento, com o mínimo possível de intromissão, de invasão nessa realidade. Apenas olhar e tentar coletar os dados no maior possível, né? É um treino interessante para a mente. Não ficar focada em uma determinada coisa, porque se eu vejo, por exemplo, uma briga na rua, a minha mente pode ficar focada na briga, mas à medida que eu consigo abrir para ver o contexto de onde está acontecendo, que hora do dia acontece, quem são os envolvidos, quantos envolvidos, e eu consigo ampliar essa percepção, eu consigo ampliar esta observação, então a atitude de observação faz com que a mente se abra, que ela cresça e que ela busque mecanismos diferentes. Não apenas o julgar pelo julgar e não apenas ficar presa em um determinado aspecto da realidade. Ok? Então era isto. Grato a todos por enquanto.